bem na casa do Senhor. E, claro está, para iniciarmos esta atividade da Escola Sabatina, vamos entoar o hino Dá-me a Bíblia, que é o número 165. Realmente de Ti, Senhor. Ajuda também aqueles que estão ainda a se dirigir para aqui, Paizinho. Guarda-os e o protege-os também. São os favores que humildemente Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós refletirmos um pouco nesses 5 minutos especiais, eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso, diga feliz sábado, a pessoa que está atrás de você. Isso, a gente se sente até mais quentinho, depois que damos um sorriso e cumprimentamos o nosso irmão. Eu quero fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Você se sentiu feliz ao acordar e pensar, hoje é sábado, eu vou à igreja? O salmista Davi, ele nos dá algumas características de um verdadeiro adorador.
No Salmo 122, no verso 1, ele diz assim: eu fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele nos ensina que estar na casa do Senhor, ir para a casa do Senhor é algo que nos deixa o quê? Feliz. E ele também diz no Salmos 27, 4, que ele queria passar todos os dias da vida dele aonde? Na casa de Deus, porque ele amava sentir a presença do Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos que somos um adorador com características que está na palavra e não membros de igreja. E quando somos adoradores, nós sentimos essa alegria, ouvimos para a igreja, amamos estar na igreja mais do que qualquer outro lugar do mundo. E uma outra característica, sabe qual é? É o nosso coração contrito. É entrar na casa do Senhor com humildade, reconhecendo em nosso coração que nós não merecíamos estar aqui, mas pela misericórdia de Jesus e pela graça dele, nós temos a oportunidade de estar aqui adorando o Deus verdadeiro. Essas são as características de um verdadeiro adorador, principalmente daquele que é o guardador do sábado, do dia do nosso Deus. E tem uma questão que é muito importante também na vida de um adorador, que se chama reverência. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes 5. Eclesiastes capítulo 5, o verso 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Verso 2. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Da mesma forma que nós damos tanta importância à palavra de Deus nos 10 mandamentos, principalmente no quarto, nós devemos dar importância para o que o rei Salomão disse aqui em Eclesiastes. A reverência é a quarta característica do verdadeiro adorador. Estar na casa do Senhor não é estar em qualquer lugar. Porque quando um povo se junta para louvar e orar e ouvir a palavra, ali o lugar se torna santo, porque Deus se faz presente. E muito triste eu fiquei ontem ao ler vários textos da irmã White, inclusive eu trouxe um, mas esse eu não trouxe, onde ela fala assim que os anjos cobrem a cabeça e muitas vezes se retira do recinto de adoração porque as pessoas estão conversando, sorrindo e tratando de outros assuntos no momento da adoração. Eu acredito que nós queremos que a presença dos anjos esteja conosco, que quando nós cantamos, nós queremos que o anjo cante também, que o Espírito Santo também esteja conosco. Por isso, pedimos a Deus nossos pensamentos em oração para que nada interponha na nossa adoração nesta manhã. Agora eu quero ler um texto e queria que os nossos jovens lá em cima prestassem bem atenção. O que a irmã White diz assim: uma das vossas mais fortes tentações é irreverência. Deus é altíssimo e santo, e para a humilde alma crente, sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta do céu. Que maravilha! O cântico de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo, são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a igreja de cima, para aquele mais elevado culto de adoração em que nada do que é impuro ou não santificado poderá ter parte. E muitas vezes o inimigo vai no nosso pensamento quando o ministro vai pregar e a gente, eu já conheço esse verso. E nossa mente já começa, esse culto isso, de novo isso, a tal pessoa. Nós devemos repreender os nossos pensamentos, porque Deus conhece os nossos pensamentos. E se nós estamos aqui para adorar, nós devemos fazer a seguinte oração: fala comigo, Senhor, através da pessoa que vai pregar nessa manhã. O próximo slide. A reverência é grandemente necessária na juventude deste século.
Estou alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados da ordem e decência que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus apresentam ao povo as palavras de vida, alguns estão lendo, outros estão cochichando e rindo. Seus olhos estão pecando, distraindo a atenção dos que se acham ao seu redor. Esse hábito, se não for corrigido, crescerá e influenciará outros. Que o Espírito Santo de Deus não nos deixe esquecer as palavras que Ele nos dá, nos orientando da melhor forma que nós devemos adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o maior beneficiado na adoração do nosso Deus somos nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Amém. Irmãos, chegou o momento alto da Escola Sabatina, que é a lição. Eu convidava os dinamizadores, se ainda não estão nas suas classes, para se dirigirem às suas classes, fazerem a respectiva chamada e neste momento têm mais ou menos 30 minutos para a lição. Bom dia, queridos irmãos, bom sábado. É com muito prazer e muita alegria que me encontro aqui, agradecendo o convite que me fizeram para poder partilhar convosco a lição desta semana que nós estivemos a estudar e também agradecer a Deus a oportunidade de partilhar convosco o que mais me tocou, o que mais me sensibilizou com esta lição. A lição fala, no fundo, de decisões, as decisões que nós diariamente tomamos, as decisões as mais pequenininhas e as maiores que temos que tomar diariamente, é um assunto de vida ou de morte. O tema pode ser assim, o título da lição pode ser assim um bocado assustador, mas os temas que nós vamos falar, o sumo desta lição não poderia ter outro título. Porque as decisões que nós tomamos diariamente irão nos influenciar e irão afetar a nossa vida eterna, a nossa morte eterna, eventualmente. Por isso, queridos irmãos, espero que o Espírito Santo me ajude a poder transmitir as muitas ideias que esta lição nos abençoou e, acima de tudo, que os assuntos mais pertinentes possam chegar até às vossas necessidades, queridos irmãos e amigos que estão em casa por diversas razões, e que esta lição vos fortaleça, é a minha oração. Sumariamente, o que nós vamos ver e aquilo que eu queria que os irmãos pudessem se concentrar é que, amorosamente, é o sumário desta lição, amorosamente Deus ensina-nos os seus princípios de vida para o nosso próprio bem. Por isso, qualquer coisa que nós vamos agora tratar, que nós vamos ler através da própria Palavra de Deus, pelo autor que inspirou homens como Salomão a escreverem estas palavras de demonstração, Deus faz isso para o nosso próprio bem porque nos ama. E é com base neste temor que Ele até chega a falar, e até a lição do domingo de sábado faz a referência ao próprio Jesus, onde os assuntos, quando eram de vida ou de morte, Jesus tinha também uma postura de falar com uma certa dureza, porque eram assuntos muito importantes. Por isso vamos avançar, tendo em conta que e deixem-me partilhar algo pessoal.
quando eu vejo que o meu filho ou a minha filha vão se aleijar, imaginem que eles estão quase a chegar a umas escadas e eles ainda estão a aprender a caminhar. A minha intenção é chegar a ver deles: filho, tem cuidado, isto podia te acontecer um acidente, etc. Mas eu falo de uma forma que estou preocupado, estou ansioso que o meu filho ou que a minha filha acate a minha voz, no sentido de eles também sentirem que é uma questão de vida ou de morte. Não é? E é isto que Deus faz. Deus ama-nos tanto que o seu discurso, a sua maneira de falar, através também do próprio Salomão em Provérbios, é de: meu querido filho, toma atenção a estas palavras, porque podes ter a vida eterna ou a morte eterna se tu não as cuidares. Por isso, espero realmente que estes objetivos possam ser alcançados nesta nossa recapitulação. O texto base, o verso áureo que nós tínhamos era: o mandamento é a lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. E por isso a lei, no fundo, resumidamente na parte de domingo, vai falar da lei com base no versículo bíblico de Provérbios 6:21, que eu passo a ler, e convido os irmãos também a poderem abrir as vossas Bíblias, porque uma coisa é eu estar a ler, outra coisa é os irmãos pegarem na Bíblia e lerem, porque aí é o próprio Deus que vos está a transmitir aos vossos olhos a sua palavra. Diz-nos em Provérbios 6:21, eu vou ler o 20 também: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao pescoço. Aqui o sábio Salomão vai pegar nesta ideia de que a lei tem que ser alguma coisa que depois, e ele vai aproveitar e fazer uma ligação ao nosso corpo, àquilo que nós costumamos dar valor, pelo menos na altura do rei Salomão. As coisas valiosas eram penduradas ao pescoço. Aqui há ideias deliciosas que eu vou querer partilhar convosco, e creio que os irmãos também devem ter reparado, e vamos ver o pormenor desta sabedoria da palavra de Deus através das palavras do sábio Salomão. Ata-os perpetuamente no teu coração. O que é que isto quererá nos dizer e de que forma? E é quase que a pergunta podia-se impor: é possível cumprir todo o ritual da lei e não ter Cristo no coração? Não é por nada que nós temos aqui ao lado esta lamparina que mais à frente vamos usar para que nós possamos ter noção destas simbologias. Há muitos símbolos que aqui estão a ser usados, e o importante é não nos agarrarmos aos símbolos, mas àquilo que está por detrás, não é? Aqui fala, por exemplo, de atarmos a lei ao pescoço. Se calhar a primeira ideia que o ser humano tem com o passar dos tempos é pôr um crucifixo, pôr ali qualquer coisa. Mais à frente vamos falar que devemos atar a lei à ponta dos dedos, e a imagem que me veio à cabeça é aquelas senhoras que estão a rezar o terço, então estão ali. Ou seja, a tendência é adotarmos estes símbolos e quase que darmos mais valor aos objetos do que propriamente ao contexto que está por detrás. Mas vamos então ver o que é que o sábio queria dizer, ou que está-nos a dizer, com o nós termos, portanto, a lei, portanto, no versículo, atar a lei de Deus, os mandamentos de Deus no nosso coração. Está-nos a dizer que é uma coisa que tem que ser inteira, tem que estar agarrada, não basta estar gravada nas tábuas de pedra, nas tábuas de lei, não basta ser uma coisa externa, tem que ser uma coisa que tem que estar gravado no coração. Aqui não importa a embalagem, importa o conteúdo. O conteúdo a embalagem não pode superar o conteúdo. E neste sentido, quando nós estamos a falar da lei de Deus, o sábio Salomão admoesta-nos e impela-nos a que nós possamos guardar a lei no coração. É uma coisa que não é só para cá para fora. Nós
como o jovem rico, não é? O jovem rico é um exemplo excelente de como nós podemos, e é a tal pergunta que eu no início fiz, criar todo este ritual à volta da lei e no fundo não termos Cristo no coração. Porque se nós sabemos que a lei, mais à frente vamos ver isso, que a lei de Deus é o reflexo do seu caráter, nós poderemos ver o caráter de Jesus na própria lei, que resume só uma palavra, que é amor. Se nós tirarmos Jesus da lei, apenas temos ali uma série de regras, de regulamentos a seguir e focámos-nos mais nisso do que no resto. E então se calhar vimos ao sábado à igreja e pá, tenho esta lei e tal, tudo coberto, está tudo certinho. E exteriormente, para os nossos irmãozinhos, para os nossos queridos, para os nossos vizinhos, etc., nós somos aquela pessoa impecável. Mas a lei não está no nosso coração. E aqui o conselho é que a lei possa estar bem dentro do coração. E aqui a outra ideia de nós atarmos a lei ao pescoço, eu não sei se os irmãos têm, eu pelo menos quando estudava na faculdade no Porto, ao chegar ali à batalha aparecia sempre um senhor com um grande cartaz ali ao pescoço e com aquelas... vendo ouro, não é? Ou seja, o senhor queria mostrar a toda a gente que estava ali e queria vender ouro. E aqui tem duas ideias aqui, o Salomão, que nós podemos tirar, que é que, primeiro, o nós conservarmos a lei bem juntinho a nós, uma coisa que nós gostamos e que queremos, então nós apertamos, não é? Aconchegamos, como se fosse um bebezinho, nós queremos tê-lo bem junto de nós. É assim que o sábio Salomão também diz que nós devemos ter a lei junto de nós e ao mesmo tempo devemos não ter vergonha de cumpri-la. Então a ideia é também nós expormos, mostrarmos o nosso peito e aquilo que de mais valor nós temos. Antigamente, e o próprio autor da lição diz isso, que antigamente as pessoas não tinham bolsos, as vestes eram muito simples e então as pessoas guardavam ao pescoço os seus pertences de maior valor. Por isso, quando nós colocamos a lei no pescoço, a ideia é nós testemunharmos que eu tenho prazer nesta lei e ao mesmo tempo de a guardar junto do nosso corpo, junto do nosso coração. Porque a dada altura também no comentário bíblico também diz que o coração é o centro de todas as decisões. De uma forma mais poética, sabemos que a nossa mente tem uma ação também prioritária nisso, mas é o centro das nossas emoções e das nossas decisões. Por isso é muito importante termos esta noção de que a lei tem que estar bem firme no coração. E depois aqui o pormenor já mais à frente, no capítulo 7, versículo 3, onde diz que devemos portanto, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Mais uma vez, o contexto do corpo, da menina dos olhos, ser uma coisa que é frágil, que é estimada, que qualquer coisa que alguém queira atacar, que queira tirar, é protegida. E diz-nos, ata-os aos dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Por isso, mais uma vez, a ideia do coração, da tábua, e aqui o pormenor dos dedos. Aqui os dedos são muito importantes. É muito importante nós pensarmos porque estamos a falar de coisas de pormenor e nós temos um Deus que é um Deus de pormenor, um Deus de uma grande sabedoria e aqui esta simbologia diz que nós devemos passar para a ação. Se nós temos a lei bem firme na nossa mente e no nosso coração, se ela ficar por aí, naturalmente ela vai querer passar para a ação. E então a ideia é nós passarmos a manusear também, a estar a lei nos nossos dedos, porque isso implica uma ação, implica que nós iremos deixar influenciar a lei na nossa vida, não apenas nos pequenos, nas coisas grandiosas, nas coisas importantes, mas nos pequenos pormenores, naqueles dá vontade de fazer assim, gestalmente, para que os irmãos e os amigos possam perceber que é nos pequenos pormenores que também devemos concentrar-nos. Eu gastei aqui um bocadinho mais de tempo porque achei que toda esta analogia, toda esta imagem, mais à frente vamos ver mais uma,
é importante para nós interiorizarmos bem isto. Não tem valor nenhum nós tentarmos e procurarmos explanar a lição aqui toda se os irmãos não ficarem com o essencial e captarem bem firme de que é uma questão de vida ou de morte nós pegarmos na sabedoria que nos está a ser transmitida e colocá-la em prática e usar símbolos, objetos que nos ajudem a que diariamente a gente não esqueça estas importantes lições. Eu convidar também os irmãos a irem então para a lição de segunda-feira. O título é Luz e Vida. Eu queria colocar aqui uma questão para a vossa reflexão, que é: que relação existe entre luz e lâmpada e entre Cristo e a sua lei? Portanto, isto é com base no verso áureo, porque o mandamento é lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho para a vida. Se nós pensarmos, e nesta lâmpada, que aqui temos uma lamparina, não é? Se nós tirarmos se tirarmos a luz da lâmpada, não é? E se nós pensarmos que aqui a própria luz, vamos por partes. Se na Bíblia também diz que Jesus é a luz do mundo, sabemos que depois Jesus transmite aos seus discípulos para serem a luz no mundo, e quando nós pecamos, quando nós alimentamos o pecado, nós estamos em trevas, porque as coisas acontecem-nos, as piores coisas, as piores tentações acontecem-nos e as piores desgraças, e nós temos a tendência que estamos nas trevas, não conseguimos ver. Então a luz, a lâmpada, aqui poderemos estar a falar, e é o que a lição nos diz, que é a própria lei. A lei. Por isso, a lei sem a luz, portanto, esta lâmpada sem luz, não transmite qualquer coisa. Não faz o seu papel, que é de abrir as trevas e mostrar o caminho. Mas e se nós pensarmos que Jesus é a luz do mundo e nós colocarmos Jesus na lei, Jesus na lâmpada, a lâmpada assim cumpre a sua função, que é de dissipar as trevas, mostrar-nos o caminho para nós sairmos de qualquer problema que nós possamos ter. Por isso, aqui é muito importante esta imagem, para nós percebermos o quão é importante nós termos noção de que Jesus é a essência da lei, Jesus é a lei, porque sem isso não passa de legalismo, ou então o outro extremo, que é o fanatismo, e Jesus é o tempero para que nós possamos amar esta lei, amar Jesus de todo o coração e depois praticá-la, praticar os seus princípios, os seus conselhos nas nossas vidas de uma forma natural. É natural. Se eu amo alguém, a minha esposa, se eu amo o meu esposo, eu vou querer que eu possa demonstrar, e à medida que eu vou amando, eu vou fazendo coisas que se calhar no início não gostava. Faz-me lembrar o pastor Goião, que não gostava do mamão, e na sua lua de mel não disse nada à esposa, porque amava tanto e não queria desiludir aquele pequeno almoço espetacular que ele fez, e passados os anos ele veio a gostar, e é o fruto preferido dele, mamão, porque este amor transforma as pessoas, e por isso é essencial aqui nós também termos esta noção. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, querido irmão, se tu estás a passar por algum vale escuro, tenebroso, que te possa estar a afetar a tua vida, que tu te possas agarrar a Jesus, e repara que a lâmpada que tem Jesus no seu interior irá-te mostrar o caminho para a vida. Podemos afirmar que o mandamento é a lâmpada e Cristo é a luz. É uma das conclusões que nós podemos tirar na lição de segunda-feira. Não é possível haver sociedade entre a luz e as trevas. Onde há luz não há trevas. E a lei de Deus deve ser internamente entesourada e externamente manifestada. Por isso, nós temos que colocar dentro do nosso coração esta luz, porque Jesus também quer que nós possamos ser uma luz neste mundo para outros, e então
é importante nós exteriorizarmos esta luz. Ok? Vamos avançar. A lição de terça-feira falava de combater a tentação, lutando contra a tentação. É um tema que a todos interessa, porque acho que todos nós somos afetados por este assunto. E aqui a lição falava-nos logo em Provérbios 6:24, que havia uma advertência, falava podemos ler para todos nos situarmos. Portanto, 6:24 diz: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas, dos elogios, do afago, do carinho da mulher alheia. E aqui estamos a falar, certamente, objetivamente, do contexto do adultério, onde o sábio Salomão vai incidir também muito nestes versículos. E tem aqui uma questão que é, portanto, errar crendo sinceramente que está certo pode evitar a aplicação da pena referente à transgressão. Aqui mais à frente fala do ladrão, não é? Mais à frente vai-nos mencionar de que aquele ladrão que rouba para comer. Claro que nós podemos ter uma certa tolerância, permitir que possamos ter alguma compaixão e não deixar que a lei seja tão implacável, mas aqui o que a Bíblia diz é que não devemos ceder, não deveríamos ceder. Mas aqui eu queria chamar aqui a atenção dos irmãos para um processo. A tentação é uma coisa que não é que o autor dela, que o mestre da tentação é Satanás, nós sabemos muito bem, e ele é muito esperto. Ele cria toda uma série de cenários para que nós possamos estar distraídos. E a partir deste contexto da distração, há aqui um pormenor importante, que é: ele usa os olhos, usa mais uma vez aqui o corpo como um centro e como algo que está ligado a nós e que nos afeta. Por isso, aquilo que eu quero dizer é: nós usamos muitos sentidos. Os sentidos é uma coisa que é através da qual nós captamos o mundo, captamos as coisas. E os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca são as janelas e as portas para o acesso ao nosso interior. E Satanás sabe isso muito bem. E é por isso que ele cria à nossa volta, através através da televisão, da internet, de jornais, de revistas, de música, ele vai-nos tentar atordoar, vai-nos tentar hipnotizar, de certa forma, e foi assim que ele usou em Gênesis. A lição chama-nos a nós pensarmos em Gênesis, porque aqui neste contexto dos Provérbios 6:24, a lição aqui a meio diz que, repare-se ainda que não é apenas a beleza física que atrai o tentado. A tentação usa a linguagem, palavras aduladoras, para arrastar a vítima para a sua armadilha. Portanto, isto tudo que estamos a falar são armadilhas que Satanás cria. Se eu diariamente demoro muito tempo a contemplar um dos canais, digamos assim, portanto, uma das armadilhas que Satanás põe ao meu alcance, eu vou estar na altura de que vier a tentação, de certa forma, meio atordoado e distraído, e é aí que Satanás vence e toma melhor. Vamos pensar no caso de Eva. E eu convidava os irmãos a poderem ir a Gênesis 3:6. Lá fala-nos, dá-nos bem esta noção. Gênesis 3:6 diz assim, reparem: vendo a mulher, vendo os olhos, ok? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, Eva, através dos sentidos, deu valor, deu
atenção a este pormenor, e foi através da sua distração que ela perdeu o rumo e o foco. Diz-nos aqui que a lei é o antídoto perfeito contra estas lisonjas de língua da sedutora. Unicamente o imperativo da lei e o dever de obediência nos ajudarão a resistir às suas palavras atraentes. Ela poderá até invocar as suas necessidades espirituais, e irónica e perigosamente o amor de Deus poderá tornar-se na justificação para o pecado. Por isso, Satanás também usa aqui o contexto da igreja, o contexto religioso, para afetar e para nós podermos também cair nestas armadilhas. Reparem nesta pergunta. Pense simplesmente em como é fácil podermos ser levados, mesmo sob disfarce da fé, a justificar más ações de qualquer tipo, não apenas do adultério. E por isso, por que razão então um compromisso absoluto com a lei de Deus é a única proteção real contra a nossa própria mente e contra os truques que Satanás nos pode pregar. Para não arranjarmos desculpas, a lei de Deus é o espelho que nos mostra tudo a limpo. Nós podemos ver na lei de Deus o caminho para nós podermos resistir e superar a tentação. Diz-nos só aqui, para concluir, a lei de Deus fornece um padrão objetivo para definirmos o que é correto. Não importa quão atraente pareça o pecado, quando Deus diz não, Ele tem razões para isso, ou seja, a nossa felicidade. E outra conclusão que eu tirei aqui da lição de terça-feira é: duvide e o que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, em Gálatas 6:7 diz muito bem que se nós não acreditarmos nisto que estamos a ouvir, se nós duvidarmos, aquilo que semearmos nós iremos colher, seja bom ou mau. Avançando para o contexto de quarta-feira, em que aqui volta a falar de não roubar e também de não adulterar. É interessante ver que só no versículo 30 e 31 há toda uma série de versículos no capítulo 6 que está a falar do adultério. E de repente o sábio Salomão encerra e muda de assunto completamente. No versículo 30 e 31 ele vai falar do tal contexto do roubo, que também já toquei no assunto. Que é aquela situação do roubar para comer, que é o tal contexto que é o síndrome do Robin Hood, que rouba aos ricos para dar aos pobres. Então é um bocado a ideia de que não lhes vai fazer falta, por isso até é um bem que se está a fazer. Mas Deus diz-nos que a pobreza e a necessidade não justificam o roubo, e estas cedências, num pequeno só pormenor da lei, afeta todas as outras. Diz-nos a lição que uma atitude de cedência, escolher arbitrariamente no que respeita à obediência à lei de Deus, poderá até ser mais perigoso do que uma completa desobediência a uma lei. Não é? Por isso é importante nós termos noção de que todo o pecado é uma forma de roubo, primeiro, ou é um roubo de soberania, um roubo de dignidade, de inocência ou de prestígio, e não te furtes a fazer o bem. Isto é um outro conceito muito interessante, que é: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Aqui vemos que a lei de Deus também convém irmos aos pormenores, e Deus diz que o matar, o roubar, o adulterar vai muito mais além. Este mandamento do não adulterar, só para terem um exemplo, diz-nos a lição que proíbe não somente atos impuros, mas pensamentos e desejos sensuais ou qualquer prática que tenda a excitá-los. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus, no seu vasto alcance declarou que o mau pensamento ou o olhar é tão verdadeiramente pecado como é o ato ilícito. Ou seja, às vezes temos a tendência de focalizarmos no geral, mas
há aqui muitos pormenores que são essenciais para nós termos noção e para cumprirmos esta lei. O facto de eu olhar para alguém de uma forma que os meus pensamentos e as minhas emoções levem a eu desejar e querer uma mulher ou um homem, se for no caso das senhoras, isto nós já estamos a pecar. Por isso, queridos irmãos, é importante nós olharmos a estes pormenores e termos noção de que é essencial nós olharmos para a lei com este sentido e esta necessidade. Por isso, estamos aqui depois para terminar a lição, a falar na lição de quinta-feira, da ameaça de morte, onde aqui diz-nos que, de acordo com o princípio das unidades homogéneas, a mulher insensata atrai homem insensato. E visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens, é outro versículo, e está inteiramente disposto a praticar o mal. Aqui, estes dois objetivos que a lição quer nos falar daqui na lição de quinta-feira, no fundo tem a ver com o nós estarmos sobre uma ameaça de morte. Aqui o estado, o pecado, o nós nos colocarmos a jeito, pronto, é uma forma de dizer, é necessário nós termos muita reflexão sobre o assunto, porque nós sabemos que o pecado leva-nos à morte, a lição no fundo resume isso, e há muitos que antes de nós que eram mais fortes, que chegaram a cair. Eu olho, por exemplo, do rei Davi, pai deste sábio que temos estado a estudar, e ele, que era segundo o coração de Deus, caiu nestas armadilhas, e reparem, foi logo umas atrás das outras. A cedência não levou a um rebolar de quedas e de pecados. E se nós queremos um dia estar com Jesus, estar com Ele eternamente, nós temos que ter noção de que se nós alimentarmos, se nós aliciarmos o pecado, seja ele qual for, no pormenor que seja, nós iremos estar condenados a esta morte. O ponto é que o pecado, seja adultério, seja outra coisa qualquer, diz a lição, leva ao aniquilamento e o oposto da vida eterna que Deus deseja que todos nós tenhamos por meio de Jesus. E reparem na última pergunta. Pense em algumas pessoas fortes que caíram de forma notória. Que razão nos deve fazer tremer de medo por nós próprios? Qual é a nossa única proteção? Por isso, aquilo que nós queremos, no fundo, chamar a atenção é que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E se nós deixarmos que Satanás nos distraia, que nos anestesie e que nós fiquemos assim apáticos, ele vai nos dar a volta. E homens mais fortes chegaram a cair nas suas armadilhas, e o que nós temos que nos agarrar é à lei, à sua lei, ao amor que Jesus, a este Deus que está-nos a chamar filho. Acorda, cuidado, não vais por aí, não faças isto, não crises este hábito, foge desta tendência, e para que realmente nós possamos ter esta felicidade. E não é uma felicidade efêmera, é uma felicidade que Deus quer que seja eterna. Em conclusão, eu queria salientar aqui 4 tópicos, que é: a lei de Deus fornece um padrão objetivo para definirmos o que é correto. Não precisamos andar com rodeios. Deus tem um padrão bem definido para nós sabermos o que é o caminho, o que é a luz, se eu estou mal, o que é que eu tenho que fazer para estar bem. Um segundo ponto é: quando Cristo vive no meu coração, a sua lei é evidenciada
nas minhas ações. Aquela ideia que nós estudámos logo na lição de domingo e terça e segunda-feira, em que se nós alimentarmos, se nós deixarmos que a lei de Deus seja escrita no nosso coração, nós iremos querer testemunhar a todos e queremos colocá-la em prática, pô-la em ações muito práticas. Um terceiro ponto que podemos concluir é o pecado, seja qual for, seja a prostituição, seja o furto, seja o adultério, seja o roubo, transcende a esfera local. É uma questão de vida ou de morte eterna. E estamos a falar por pormenores. Nós podemos roubar sem tirar nenhum objeto, podemos adulterar sem propriamente cometer o ato em si, não é? Por isso, em qualquer um dos pontos da lei de Deus, nós podemos ir ao pormenor, porque certamente iremos aprender que há muito mais do que as palavras o dizem. Por fim, esta ideia de que o que o homem semear, isso também ceifará, encontra-se em Gálatas 6, 7, e é aquilo que nós queremos. Acho que nós temos a ajuda do Espírito Santo, o exemplo de Jesus e a capacitação do Espírito Santo e de Deus para que nós possamos realmente crescer, para que nós possamos realmente semear o bem, e é com esta frase que eu queria concluir, que diz-nos que Deus transmite-nos as suas instruções tal como um pai amoroso ensina um filho. O seu propósito não é sobrecarregar-nos, mas ajudar-nos a tomar decisões sábias. Se prezarmos a sua orientação como uma dádiva preciosa e consentirmos que ela molda as nossas atitudes interiores, desfrutaremos de uma vida em vez de andarmos a cair nas tentações que iludem os que têm falta de entendimento. Por isso somos responsáveis pelo nosso entendimento e Deus está aqui para nos ajudar. Eu, como pais, quero estar disponível e peço a Deus que me dê sabedoria para, nos momentos certos e que os meus filhos precisem, possa ajudar. E esta é a imagem amorosa que nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente, que Deus ama-nos e quer o nosso bem, e assim Ele irá também, iremos nós, e assim nós iremos aceitar qualquer admoestação, qualquer puxão de orelhas, digamos assim, que Deus nos queira dar, porque Ele quer que nós estejamos um dia com Ele eternamente. Eu iria convidar os meus queridos irmãos e amigos a podermos terminar com uma oração, e irei pedir uma bênção especial para vocês e para que realmente Deus vos possa dirigir, abençoar e ajudar nas vossas vidas. Nosso querido Deus, querido Pai, agradeço-te, Senhor, a tua sábia instrução, a tua sábia demonstração para as nossas vidas, Senhor. Queremos ter a capacidade de introduzir a tua lei, de ter noção deste amor, deste caráter que é transmitido nessa lei, que bem junto do nosso coração, bem perto dos nossos dedos, para que realmente ela seja amada por nós e transmitida para o exterior de uma forma natural, genuína, não forçada, não legalista, Senhor. Queremos que Tu nos ajudes a que possamos diariamente nos apegarmos a Ti, nos achegarmos a Ti, para que estas maravilhas que vêm na Tua Palavra possam ser fontes de entendimento, fontes de crescimento, para que realmente nós possamos diariamente tomar as decisões certas para crescer em Ti. E querido Pai, dá-nos sabedoria. Dá-nos a sabedoria que vem de Ti, para que realmente nós possamos estar atentos às armadilhas de Satanás, às distrações que ele quer que a gente adote, e ajuda aqui estes meus queridos amigos e irmãos que nos estão a ver, para que no seu leito de dor, no seu leito de desânimo, eles possam se agarrar a Ti e sentir a Tua paz, o Teu amor, e rapidamente possam estar connosco, Senhor. Por isso, obrigado por este sábado, que possa ser um sábado deleitoso,
E mais uma vez te agradeço o teu amor, o teu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Até sábado, amigo, e estudem a lição, porque certamente iremos ser todos abençoados e iremos crescer em Cristo e na sua sabedoria. Semana passada, por motivos de economizar o nosso tempo, nós não podemos passar o boletim missionário. Sendo assim, eu vou fazer um breve resumo do que está para trás para poderem todos se situar dentro do contexto. Ou seja, a divisão para este trimestre é a divisão norte-americana. Nós vamos ouvir histórias das partes mais remotas desta divisão. Eu não tenho aqui a caneta para poder apontar. Portanto, das ilhas Guam, as ilhas tropicais Guam na Micronésia. Seguinte, por favor. Do Alasca. Só um bocadinho. Seguinte. O Alasca. Eu pus aqui este mapa para os irmãos poderem ver realmente o grande que é este estado do Alasca. E das montanhas Apalaches, que fica aqui perto de Washington. Agora, desta semana e da semana passada, eu trago até vocês 3 experiências que vêm do Alasca e é no seguimento da história que o Nelson trouxe no primeiro sábado. Portanto, vocês devem se recordar que aquele jovem que casou com a professora, este casal então fundou a primeira escola adventista na propriedade deles. Depois da escola, eles construíram também a primeira igreja adventista. Faltava agora oferecer às crianças atividades recreativas e foi assim que fundaram o acampamento que tem o nome de Polaris. Portanto, é neste acampamento que vão decorrer as experiências. Havia um menino de 12 anos, que ele era um pouquinho rebelde e ele teimava que não queria dormir. Ora, o dirigente, preocupado com esta situação, um dia chegou junto a ele e disse: olha, muito bem, tu não queres dormir, não dormes, mas vais-me prometer uma coisa, em todo o tempo que estiveres acordado, tu vais ficar a ler a Bíblia. O menino, como não queria dormir ele concordou logo e disse que estava bem. Na manhã seguinte, o que é certo é que o menino ficou mesmo a ler a Bíblia. E ele gostou, para surpresa do dirigente, ele gostou. E tinha muitas perguntas a fazer, porque a história que ele leu e que mais gostou, a história que mais o impressionou, foi de José. Este dirigente faz um pedido a cada um de nós, que possamos orar por estes dirigentes. Porquê, irmãos? Porque estas crianças vêm de famílias com problemas com o álcool, problemas com abusos, e por vezes o comportamento delas neste acampamento não é o comportamento que os dirigentes mais desejariam. E eles pedem que oremos para que eles tenham paciência para lidar com as situações destas crianças. Segunda experiência é uma jovem que também trabalha no acampamento e ela diz que era impensável para ela não trabalhar lá. Porquê? Porque ela, quando era pequenina, ela também frequentou este sítio. E ela diz que durante o ano era a atividade que ela mais gostava. Era quando chegava o verão, porque o acampamento acontece uma única vez no ano, no verão. Então, quando chegava o verão, ela ficava muito feliz por ir para lá. E porquê? Porque era lá que ela recebia carinho e amor. E ela diz que não esquece os momentos em que os dirigentes lhe davam carinho e amor. Ela faz um pedido também, ou seja, cada experiência tem um pedido para vocês, para mim. O pedido dela é o seguinte: eles precisam de renovar aquele acampamento. Já faz 60 anos desde que foi fundado. Então eles precisam de uma coisa muito interessante que eu nunca tinha ouvido falar. Precisam de tendas à prova de urso. Pois, estamos no Alasca, não é? Então é o seguinte, ela precisa disso e precisam também de renovar as instalações sanitárias. Então o apelo é que possamos, dentro da possibilidade de cada um de nós, ser generosos no 13º sábado com as nossas ofertas. Última experiência, quem conta é hoje um pastor, e eu faço uma pergunta aos irmãos: onde é que acham que este pastor ouviu falar da Bíblia pela primeira vez? Se estão a pensar que foi no acampamento, é verdade, foi lá. Quando ele era jovem, ele também frequentou este acampamento. E ele diz que tudo o que viu, tudo o que ouviu, tudo o que passou neste acampamento determinou o desejo dele de um dia mais tarde
vir a ser pastor. E ele pede muito que oremos por estas crianças. Irmãos, estas crianças que frequentam o acampamento vêm de lares não cristãos. É aqui que elas ouvem falar da Bíblia pela primeira vez. E o pastor diz que não queria nada que realmente o acampamento fechasse as portas por falta de condições. Por isso, oremos por estas três causas, é o que eu vos peço. Amém.
Bom sábado, irmãos. Como se recordam, no passado sábado foi apresentado e divulgado a nível nacional o livro missionário para o presente ano. O Departamento de Evangelismo enviou para mim, como o responsável pela divulgação do livro na Igreja de Canelas, um vídeo que vai ser apresentado hoje, até ao final do mês. Cada sábado há um vídeo diferente. Este vídeo é um vídeo de divulgação e também um vídeo que nos vai motivar para que possamos também participar. Irmãos, nós sabemos que vivemos num mundo cada vez mais secular, num mundo cada vez mais alheio a conteúdos a nível espirituais e morais, e nós temos a possibilidade, através da saúde, um livro sobre saúde, que vocês receberam um exemplar e puderam, portanto, apreciá-lo, chegar às pessoas amigas, aos familiares, porque hoje todas as pessoas estão receptivas a este campo sobre saúde. Portanto, que nós nos motivemos para que possamos, até ao final do mês, cada sábado, fazer chegar da vossa parte os vossos pedidos, para que atempadamente possamos, enfim, fazer chegar os livros, para que a divulgação a nível nacional possa ser um êxito. Deixo-vos com o vídeo e que possamos todos ficar sensibilizados com ele. Obrigado. Some people don't want to know anything about the Bible. It's a fact. Despite our compassion, it is difficult to approach them to talk about prophecies or even God's love. It's important to remember that not everyone will be attracted to our mission in the same way, and Christ himself used different methods for each of his children. The health message is one such way of drawing people near to us in the time in which we live. Newspapers, books, and magazines talk about a healthy lifestyle, which can attract people who otherwise would not hear us. It is through this message that we can bring Christ to those who want to know more about how to be healthy. Do not miss a single opportunity to preach. Deliver health books. Share Christ in all ways. The messenger of health is part of evangelism. Que firme alicerce. Hino de número 164. Ao som do instrumento, fiquemos todos em pé.
Deus, bom Pai que estás nos céus, muitas graças, Senhor, te damos por teres tomado conta, Senhor, de nós até agora. Obrigado também, Senhor, porque vais continuar a tomar conta de nós. E acima de tudo, Pai, obrigado porque nos dizes o que nós devemos fazer. E, Senhor, e o alerta é grande, é um alerta de morte ou de vida, Senhor. Ajuda-nos a decidir por Ti, ajuda-nos, Senhor, a decidir pelas tuas coisas, Senhor, e a obedecer consoante Tu queres para nós, Senhor. Vem também, Senhor, agora ser com o culto que se vai seguir, Senhor, que Tu possas estar presente e que nós possamos manter silêncio nos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus.